Olá, depois de um mês de férias, cena política volta à sua telinha, como diz aquela empresa concorrente. Em estreia na semana, sempre às 11 horas da noite, de segunda-feira, com várias reprises pelo canal 14 da NET. Sou Carlos Barroso e o programa retorna com seus principais pratos e aperitivos, a economia e a política. Em meio à polêmica da proposta de venda de uma reserva ambiental na Amazônia, do tamanho do Espírito Santo e até da Dinamarca, e o cresce-não cresce da atividade econômica, Belo Horizonte cedia nesta semana o 22º Congresso Brasileiro de Economia. Muito bem, na mesa, com muito prazer, recebendo aqui o organizador do Congresso, Paulo Bretas, que preside o Conselho Regional de Economia, graduado pela UFMG e pós-graduado em universidades do Canadá e Colômbia. Você estudou no chamado primeiro mundo e no chamado terceiro mundo, né? É preconceito falar terceiro mundo, né? Maldade, né, cara? É maldade, né? Professor de Economia no Centro Universitário UNA. Já foi vice-presidente de Logística da Caixa Econômica Federal e diretor da Casa da Moeda do Brasil. E também aqui com a gente o economista Cândido Fernandes, graduado em Economia pela UFMG, Direito pela PUC Minas e doutorado pela UFRJ. Já foi presidente do Conselho Regional de Economia. Tem amplo currículo, entre outras atividades, a de professor de Economia da UFMG. Novamente, falando também com você, que não chama ninguém de senhor não, viu? Tá ótimo. Prazer em recebê-los. Prazer em recebê-los. Nós vamos falar naturalmente do Congresso. Parece que tem 30 anos que foi o último congresso aqui em Belo Horizonte, né? Há 30 anos atrás, Belo Horizonte recebeu o Congresso Brasileiro de Economia e agora volta a Belo Horizonte. Mas nós vamos deixar o Congresso para depois, que eu quero começar com a economia, economia na cabeça. Muito bem, a gente tem essa ampla polêmica sobre a economia. Houve alguns resultados positivos, incrível, nos últimos dias. A economia cresceu no último trimestre, maio, junho e julho, 0,2%. Não é 2%, é 0,2%. Mas no trimestre anterior havia crescido 1%. É um resultado que dá algum alento. Mas em contraposição, aí que está o jornalista que sempre... Se fala que jornalista gosta de notícia ruim, né? O emprego está estagnado, está perdendo. Por exemplo, a área de construção civil, que mais emprega, perdeu 7% nos últimos trimestres. Então eu perguntaria aos dois professores, começando por você, Paulo, se é miragem ou não, se é verdade, essa aparente melhoria da economia. Carlos Barroso, primeiro, boa noite, telespectadores, um prazer estar aqui com você. Olha só, os especialistas em crise, em especial o pessoal lá da Fundação Getúlio Vargas, onde eu tive o prazer de estudar, eles dizem que parece que estamos realmente deixando para trás a recessão. Esse crescimento de 1% no primeiro trimestre, seguido de um crescimento de 0,3%, 0,2% no segundo trimestre, que é um crescimento sobre o primeiro, né? Você tem que... Mas depois, acho que de 8 ou 9 trimestres com certeza, de queda, né? Mas é natural, você tem uma recessão, vai lá no fundo do poço, né? Eles até brincam, né? Se você tem o W, né? É perigoso, porque você vai ao fundo do poço, cresce, depois você vai ao fundo do poço de novo. Então a economia fica meio que voo de galinha, que eles falam. Mas o voo curto. O pessoal da Fundação Getúlio Vargas está falando que nós estamos no V. Nós fomos ao fundo do poço e agora parece que realmente estamos saindo da recessão. Mas é uma saída baseada em consumo, baseada no crescimento do agronegócio, da agropecuária, que vem se mantendo bem, vem... Eles dizem que esse crescimento do consumo, só te interrompendo um minutinho, é devido a esse dinheiro aí que saiu para os inativos, né? Também, né? Que seria uma coisa sazonal. Liberaram fundo de garantia, né? PIS, PASEP. O governo tem feito, né, as injeções, né, que a economia precisa para movimentar e
para tentar ver se o paciente volta a respirar, né? O coração está lá quase que parando, né? E você está tentando fazer respirar. Aquela massagem, né? Agora tem problemas, né? A gente vê que o investimento não reagiu, né? Nós estamos com queda de 15% nos investimentos. A gente sabe que o empresário, ele só vai investir na hora que ele tiver a certeza absoluta que ele já ocupou a capacidade ociosa das suas máquinas, dos seus equipamentos, né? Nós estamos com problemas graves, que você mesmo apontou, na construção civil, e a construção civil ela é um grande mobilizador, né, de cadeias produtivas, de mão de obra. Enfim, há sinais de recuperação, mas ainda não são os sinais que a gente gostaria de comemorar. Paulo, vamos passar aqui também a palavra ao professor Cândido. E com a sua experiência, ele preside o seminário na parte científica, né? Sim, o professor Cândido é o nosso presidente da comissão científica do Congresso Brasileiro de Economia. Né? Muito bem. Qual que é a sua análise, assim, complementando e até acrescentando a palavra do Paulo sobre a nossa economia hoje? Há sinais de recuperação, ou esses sinais são falsos? É voo da galinha ou o voo está um pouquinho maior? Qual a sua impressão? Bom, Carlos, boa noite. Eu estou muito feliz de participar desse programa, uma honra muito grande. Bom, a minha visão, ela coincide com a do Paulo. Nós vemos uma tímida recuperação agora no ano de 2017. A previsão é que o PIB anual ele cresça 0,3%, mas considerando no ano todo, 2017? O ano todo. Mas considerando, né, os resultados péssimos de 2016, 2015, né, quando nós tivemos por 2 vezes seguidas uma queda profunda, né, da ordem de 3,8%, 3,6%, quer dizer, já é um certo alento assim, esse resultado, né, positivo. E para o ano que vem, 2018, se espera um crescimento acima de 2%. Não vai passar muito disso, não. Só para a pessoa as pessoas que estão acompanhando entenderem, porque a gente fala número, as pessoas baratinam muito a cabeça. Esse crescimento para 2017 seria 0,3%. 0,3% muito só. Pequeno. Muito Agora, pequeno. ano que vem, 2018, seria... Já seria um crescimento um pouco maior, né, de 2%, mas certo. Considerando aí, né, os últimos resultados, já é um resultado assim, bastante satisfatório. Se é um voo de galinha, realmente o consumo das famílias está reagindo, mas eu acho que também é muito devido a essa liberação, né, de recursos do Fundo de Garantia. Essa injeção financeira aqui. Essa injeção financeira. Agora, também a queda dos juros. Nós temos que considerar que os juros caíram, ou têm caído substancialmente. Isso ajuda também. Agora, tem um outro fator que eu queria lembrar, que também está sendo favorável, que é as exportações. A nossa balança comercial está muito vigorosa. Então, quer dizer, a exportação é um item muito importante. Parece que houve uma safra muito boa agrícola. Exatamente. E a exportação é um item muito importante para o crescimento do PIB. E é o que tudo indica. Agora, professor, desse lado, o Brasil exporta matéria-prima, chamadas commodities. Sim, as commodities. Ferro, a questão do alimento, do a soja. Esse é um problema, né? Porque depois importa tudo o que já está manufaturado, né? Esse aqui é um problema, né? Que a gente fica muito sujeito a essas oscilações internacionais dos preços das commodities, né? Então, em épocas de crise, como a gente teve aí a crise americana, depois a crise europeia, tudo isso contribuiu para uma queda muito grande do preço das commodities e para, portanto, um resultado ruim na balança comercial. A gente fica à mercê, então, do que está acontecendo na economia, né? Sim, seria isso, Paulo. Agora, o professor Cândido é um grande especialista de contas nacionais, né? E ele sabe também que, apesar da gente ter essa balança comercial vigorosa, que está melhorando aí, com base na agricultura, pecuária, mas o que realmente faz o PIB crescer é a indústria, né? Sim.
É a indústria que tem as cadeias produtivas. E a indústria patina. A indústria está, né? Está patinando? Está patinando, em parte também por causa dessa grande importação de produtos chineses que está destruindo muito a indústria nacional em termos de produção, em termos de emprego, é o que se chama desindustrialização, né? A economia brasileira ela está passando por um processo de desindustrialização, né? Então é preciso fazer um esforço muito grande para aumentar a produtividade, a competitividade das nossas empresas industriais, né? Quando fala em produtividade, é isso, né? É a empresa conseguir produzir mais com melhores maquinários sim. Com a mão de obra mais qualificada. Exatamente. São duas coisas que o Brasil tem péssima... O grande problema é que o pessoal está vendo uma maneira de ser mais competitivo é barateando a mão de obra. Uhum. Que é essa reforma trabalhista, né? Em vez de melhorar a máquina, joga o salário lá embaixo. Isso. Hoje o mundo está com um projeto estratégico chama Indústria 4.0. A Alemanha tem esse projeto, outros países têm esse projeto, são projetos de Estado. Sim. Para mudar a base industrial. Que seria isso? Isso quer dizer o seguinte, indústrias mais robotizadas, você tem a internet das coisas, que é o quê? Máquinas comunicando com máquinas. Praticamente, a mão humana no processo de produção industrial vai ficando cada vez mais escassa. Nós não vamos precisar de tantas pessoas mais para produzir alguma coisa. Mas o sinônimo disso não é desemprego, não? O sinônimo disso é desemprego. Mas se você tem uma economia vigorosa, você já vai estar com o patamar de inovação lançando novos produtos e novas indústrias que vão surgindo. Isso é o que acontece nos países desenvolvidos. Eles já vão tendo, né, quase que de uma maneira programada, alguma coisa vai vir depois da internet. Né? Alguma coisa vai vir depois de toda essa onda de computação e tal. Quer dizer, já está se falando dessa indústria 4.0, é a nova revolução industrial. Você vai ter que ter indústrias para fabricar robôs. Isso vai requerer mão de obra. Você vai ter que ter na área da medicina, a biomedicina, né? A nanotecnologia. Então, você vai surgindo uma série de novos setores industriais que não haviam antes. Ô Paulo, os deuses, vou chamar os deuses, o ouçam, porque se for assim tá bom, sabe? É interessante saber, eu vou chamar um intervalo agora, mas eu estava vendo, você também estava vendo a reprise do nosso programa, que um mês de férias houve várias reprises. Por coincidência, você estava na reprise hoje de 18 horas, junto com o Rudá Risse, o cientista político, um programa muito bom, parabéns. Eu estou com você aqui de volta, mais de um mês depois, por causa do Congresso, né? Estou virando figurinha carimbada. Cena Política volta já já. Segue Cena Política debatendo a economia e a política brasileira. Presença dos economistas e também professores, Paulo Bretas e Cândido Fernandes, a quem eu encaminho agora a nossa discussão aqui, que tá boa, professor. Seguinte, nós temos a inflação caindo. Se não está caindo muito, tem uma projeção que pode ter uma inflação, inclusive, abaixo da meta no final do ano. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí uma carga de impostos colocada, ameaçada pelo governo, que está precisando de dinheiro. A gasolina subindo todo dia. Foi anunciado hoje um aumento de 3,3%, totalizando 11% nos últimos aumentos. Como é que você analisa essas contradições aí da economia brasileira? Bom, eu acho que essa queda da inflação, ela também se deve muito à queda da demanda em função, né, do desemprego, em função
de uma série de fatores. Né? É a queda da inflação da falta de dinheiro para comprar. Também, claro. E é curioso, né? Porque o governo veio mantendo aí, nos últimos anos, uma meta de 4,5%, e essa meta de 4,5% ela não era atingida sim, porque havia uma tolerância de 2 pontos para cima. Então, em muitos anos recentes, a inflação fechou em 6,5%, perto do chamado teto da meta. Então, é curioso que agora, este ano, pela primeira vez depois de muito tempo, nós vamos ter uma inflação abaixo do centro da meta, né, que é 4,5%, e possivelmente na casa dos 3 e pouco. Mesmo com essas pressões que você falou, eu acho que a inflação ela não vai subir muito não, porque tem que considerar que a inflação ela é medida por 30 mil preços, quer dizer, mesmo com a alta da gasolina. Que a gasolina está pegando todo mundo aí, sim, né? Sim, o aumento está quase semanal. Quase semanal. Exatamente. Mas se a gente considerasse a totalidade dos preços, né, alguns preços vêm caindo, né? Então, quer dizer, a inflação, como ela é uma média, né, ela deve se manter nesse patamar. E para o ano que vem também, a projeção é de uma inflação abaixo da meta. Isso aí tem possibilitado a queda dos juros. Já não tem uma explicação por que manter juros altos diante de uma queda da inflação. Né? Então é possível, né, que o Copom, o Conselho de Política Monetária, mantenha a taxa de juros em torno de 7,5%, considerando que há pouco tempo atrás ela era 11,25%. Né, deve ter agora uma nova queda, né, Paulo? Agora estão falando que vão novamente diminuir um ponto percentual. Aí nós vamos a 8,25%, né? Isso. Talvez cheguemos ao final do ano a 7,25%. Se você tem uma inflação em torno de 3,5% no final do ano, né? Você vai ter aí uma inflação, juros reais em torno de 4%, o que já começa a ficar mais próximo dos países do BRIC, né? Isso aí já é considerado mundialmente, são considerados juros muito escandalosos. Não, escandalosos. Agora, esses juros... Isso é a Selic, né, cara? Porque lá na ponta, sim, isso que eu ia falar. O coitadinho que está pagando o cartão de crédito, ele está pagando 400%, exatamente, 390% de juros. Eu acho que qualquer país, assim, com um requinte maior de civilização, quem pusesse uns juros num cartão de crédito, num crediário, num talão de 400%, eu acho que seria preso, não? Eu queria até... Eu acho que não subia para a cadeia, não? Olha só, eu queria até saber do professor Cândido o que ele acha, por que os bancos internacionais não ficam no Brasil? Eles são expulsos do Brasil. Né? Com uma mamata dessa aí de juros de 400%. O que acontece que não conseguimos atrair os bancos internacionais para competir no Brasil? O problema é que os bancos nacionais estão colocando spreads muito elevados. O que é spread? É bom explicar. É uma taxa de risco, né, que os bancos colocam para poder compensar aí, os impostos que pagam, a inadimplência, uma série de fatores. Só que os spreads estão exagerados, é isso que você falou. Quer dizer, não adianta a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, cair, porque isso não provoca uma queda proporcional no juro lá na ponta, que é o juro, né, do cartão de crédito, o juro do cheque especial, o juro dos empréstimos pessoais, que continuam altíssimos, né? Então a explicação é que os bancos, eles, no tempo da inflação alta, os bancos ganhavam com a inflação. Então, à medida que a inflação vai caindo, né, os bancos perdem o seu grande lucro que vem, né, da inflação alta. E com isso, então, eles começam a impor, né, spreads extremamente elevados, né, e com isso o juro lá na ponta não cai. Olha aqui, está me lembrando uma coisa aqui. Tem um ex-governador aqui do estado que o avô dele era Jota, sabe? Eu sei disso não interessa quem, mas é uma brincadeira. E acho que aquele Jota de praça, na época os Jotas ficavam na praça. Prestava o dinheiro. Acho que nem o agiota que fica na praça, acho que tem coragem de falar com o sujeito. Vai ser um juros de 400% ao ano? Você acha que...
Chega a ser absurdo, né? Quando a gente vai para fora e conta que os juros do cheque especial ou do cartão de crédito no Brasil são 300 tantos por cento, 400%, a pessoa não acredita, acha que você está fazendo piada, né? É muito Mas assim, alto, fora a piada, vamos entrar assim nessa parte aí do déficit Pois do é. governo. Isso foi projetado o déficit que aumentou agora, para 159 bilhões em 2017. E já estão falando... uma coisa, todo dia aumenta o déficit. Não, e você sabe o que é pior? Eles vão fazer lá a votação no Congresso para poder mudar o orçamento e colocar uma nova meta de déficit para 159 bilhões. Mas já estão falando que não vai dar, né? Que vai estourar essa meta. Mal anuncia, já não vai dar. Pois é. Aí eu fico pensando assim, o ministro Meirelles, ele abre o orçamento e fala assim, onde é que eu vou cortar? Não tem mais onde cortar. E aí também tem umas coisas que não são muito culpa dele, não. A Constituição, ela estabelece uma série de despesas e gastos, são chamados não discricionários. Você não pode mexer nesse gasto. Você não tem o direito de ir lá e falar assim, esse ano eu não vou gastar isso. Mas quando fala do ministro Meirelles, e eu sou mais jornalista político, não sou propriamente um jornalista de economia, mas eu sei que o ministro Meirelles vem de bancos americanos, bancos nacionais, é um banqueiro, um legítimo representante de banqueiros. E muita gente fala assim que esse governo defende os 3 Bs, que as bancadas do boi, da Bíblia e da bala. E eu acrescento, que não são 3 Bs não, são 5. Boi, bala, Bíblia, bancos e bolsa de valores. E, por isso, quando fala do Meirelles, será que ele não está defendendo essa parte dos bancos, essa parte das bolsas de valores? Eu estou falando alguma coisa errada? Eu concordo plenamente. Quando você bota a conta para ser paga, né, a conta do ajuste, sim. Eu não vejo os bancos participar com nada para pagar essa conta do ajuste. Não vi ainda, né? Pode ser que vamos ver, né? Mas aí o que eles estão no desespero. Tem um artigo da Constituição, salvo engano, o artigo 146, que diz o seguinte: você não pode continuar lançando títulos de dívida no mercado para você cobrir despesas de custeio da máquina pública. Seria despesa de pessoal, despesa da manutenção da máquina pública, né? Limpeza, manutenção lá, né? Reforma, não pode, né? Você pode lançar títulos se você estiver fazendo crescer as despesas de capital, que é investimento. O governo cortou investimento ao ponto de nós termos, talvez, a menor taxa de investimento relativa ao PIB de todo o período republicano, né? Nós vamos investir esse ano no Brasil 20 bilhões de reais. Isso não é nada. Isso não é nada. Eu falo assim, para mim, tirar a economia do buraco vai ser quando 2 coisas estiverem acontecendo. Número 1, o governo estiver investindo bastante e, mais do que isso, estiver atraindo investimentos, né? Capital privado externo, vender concessões, não vi nada disso acontecer, só conversa. Segundo, crédito. A economia precisa de crédito. O crédito não está crescendo. E tem uma máxima assim, de economia, eu também não me arriscaria também a dizer que eu entendo dela, que diz que quando a economia está em baixa, está sendo abafada, você tem que fazer obras. Foi o que foi feito nos Estados Unidos depois da grande recessão de 29, né? Estou enganado? A keynesiana, né? Sim. Keynes. E aqui, eu não estou entendendo, foram cortados agora 19 bilhões do PAC, que é esse programa de obras. Mas eles não têm. A lógica não está sendo o contrário, não tem de onde tirar. A Constituição estabeleceu gastos que eles não conseguem cortar, já cortaram o máximo que podia dos gastos públicos, tem uma máquina pública cara, inchada, de má qualidade, Eu diria assim, é inchada em alguns lugares e falta pessoal em outros, né? É muito corporativa, tem um corporativismo enorme. O executivo, ele fica ali, vamos segurar os salários e tal. Se você pegar a folha de salário do executivo e ver quanto que ela aumentou, ela
não é explosiva. Mas aí você pega a folha de salário do judiciário. É muito complicado, né? E eles estão lá na boca querendo mais aumento, né? Juízes, promotores. É terrível isso, né, gente? Nós estamos vivendo uma época no Brasil que todo mundo devia estar unido para poder resolver os problemas do país. Já temos problemas demais. Aí todo mundo quer a boquinha, todo mundo quer um pouquinho mais, todo mundo quer tirar do Estado aquilo que ele não tem mais condição de oferecer. Vamos pegar um exemplo triste que eu li de ontem para hoje no Valor Econômico, e hoje repetiu de novo. Nós estamos diminuindo o número de estudantes universitários. Sim. Nas universidades. Acho que depois de 9 anos de aumento, parece. Isso 9 é muito anos triste, porque nós tínhamos meta para chegar a um número determinado aí de jovens tendo acesso ao ensino universitário. E nós não vamos conseguir bater essa meta. O Brasil vai continuar atrasado em relação a outros países. E como é que a gente qualifica a mão de obra se a gente não coloca os nossos jovens para frequentar a universidade? E aí, esse outro lado, né? Tira 19 bilhões do PAC, que é esse programa de obras, e dá 9 bilhões, como foi feito aí agora há pouco mais de um mês, em emendas parlamentares, para o presidente se salvar da denúncia da JBS, Joesley Batista, né? Joesley Batista. Como é que fica, professor? Acho que é um absurdo, né? Absurdo. Eu acho que essa crise política, essa já estamos a instabilidade... misturar a política, colocar a pimenta política no meio. Claro, é porque tem tudo a ver, né? Eu acho que a economia, como o Paulo falou, ela depende da recuperação dos investimentos. A recuperação dos investimentos depende, por sua vez, do nível de confiança, né? Do empresariado, né? Da própria população. E a gente está vivendo um momento assim de tão grande instabilidade que isso afeta, né, a confiança dos empresários. Como é que eles vão investir num ambiente político que você não tem previsibilidade, né? Isso aí, eu acho que todo mundo quer que é um jogo de carta marcada e a carta aqui tá solta, né? Exatamente. Quer dizer, isso explica, então, essa baixa taxa de investimento para a economia crescer. É fundamental que se eleve, né? Mas como o Paulo explicou muito bem, não tem jeito assim de, a curto prazo, se elevar por causa daquelas despesas que forçosamente têm que ser feitas, não podem ser cortadas. A lei se corta exatamente onde não deve cortar, nos investimentos, né? Em saúde, educação, né? Segurança, estradas. E aí estão colocando o Brasil à venda, né? Vai vender tudo. E nós vamos falar disso no próximo bloco, estão me avisando ali. Cena Política volta já. Cena Política retorna e vai indo debatendo a economia do país, que naturalmente deve estar apertando aí no seu bolso. Economia não é só economia, também política, que atinge a todos nós. Com presença dos professores e economistas Paulo Bretas e Cândido Fernandes. Paulo, vamos continuar a discussão agora com você. Você estava falando aí de privatização, eu vou falar da Amazônia. Eu estava viajando, eu estava de férias, estava até no exterior. A repercussão dessa proposta do presidente Temer de vender um território, uma reserva ambiental na Amazônia, do tamanho do Espírito Santo quase, do tamanho da Dinamarca. Eu fui lá à Dinamarca. Isso repercutiu no mundo como uma bomba. Foi uma bomba, foi quase igual a bomba quando saiu uma bomba de terrorismo, foi uma repercussão terrível. Eu sei que o governo recuou, vai dar um prazo aí de 3 ou 4 meses para retomar. Falta dinheiro de um lado, quer pegar o dinheiro de outro, quer agradar um grupo de lá e de cá. Mas eu acho que é o sinal do desespero, sabe, Carlos? Porque eles não têm o que fazer. Eu costumo explicar para meus alunos o seguinte: você tem uma casa e aí tem uma máquina lá no seu quintal que está cavando um buraco. E você precisa de dinheiro para comprar terra para poder tampar o buraco. Você compra a terra, tampa o buraco de manhã, chega de noite, de madrugada, a máquina está lá cavando o buraco.
Aí um dia o dinheiro acaba, você não tem mais de onde tirar dinheiro, você pegou dinheiro emprestado para poder comprar terra. Aí chega um dia você não tem mais como pegar mais dinheiro emprestado, você está devendo e a máquina está lá cavando o buraco. Aí o que você faz? Você começa a vender as coisas da sua casa. Aí você olha a sua casa assim, vou vender os móveis, aí você assenta no chão. Aí você, vou vender agora o fogão, aí vou cozinhar na base do fogareiro. Aí você vende a geladeira, você vende os meninos, vende a sogra, né? Vai chegar um momento, né, que não tem mais o que vender, né? E a máquina está lá cavando o buraco. Não seria mais prático parar a máquina? Isso. Né? O Brasil a está gente desse viu uma repercussão, jeito. inclusive filha do Romero Jucá, que já tem 3 denúncias contra ele, o líder do governo lá no Senado, que saiu do governo, todo mundo sabe como, tem interesses lá na mineração, nessa reserva. Professor, o negócio não é bom não, né, professor? É de jeito nenhum. Conta aí pra gente. Bom, eu vejo assim que esse Estado que banca tudo, como você está falando, né, na época depois da Grande Depressão, que aí vem Keynes falar que o Estado tem que investir, é ele que é o responsável, né, pela saída da recessão, e aí o Estado ele tem que tomar frente. Hoje é impossível continuar exatamente o Estado responsável por tudo. Eu acho que o Estado ele não pode se eximir de sua grande função de planejar uma coisa que não existe mais, né, que é planejamento, né, e de coordenar aí a economia, mas eu hoje vejo com ressalva, se o Estado ter que produzir tudo isso já não dá mais. Então, eu não sou assim inteiramente contrário a certas privatizações. É claro que nós não vamos entregar a Amazônia de jeito nenhum. Sim. Agora, eu acho assim que algumas privatizações elas vão ter que ocorrer, dada essa impossibilidade que o Estado tem de poder bancar todas as áreas. Você não acha, Paulo? Não é isso mesmo. Agora, sabe o que eu acho pior? Eu acho pior é a maneira como as coisas são feitas, sabe? Esse governo age de uma maneira assim absolutamente autoritária. Imagina, por decreto, você cerca uma área maior que o Estado do Espírito Santo para vender, né? Aí a maneira atabalhoada, não fizeram estudo nenhum. Aí vai para a imprensa... O ministro do Meio Ambiente, que é o filho do Sarney, o filho do Sarney, falou que não tomou conhecimento. Pois é, e aí continua ministro. É isso que eu falo. Então, era hora dele entregar o chapéu e ir embora, né? Não, eu sou ministro. Alguém faz uma coisa dessas que afeta a minha pasta. Eu vou lá e entrego o cargo na hora. Acho que igual o pai não entrega o chapéu nem. Aí não. Aí vai de maneira atabalhoada, né? Aí volta atrás porque não fez os estudos. Aí começa aquela mentirada, né? Não, porque tem não sei quanto % da área que já está desmatado. Aí o próprio Ministério fala assim, ó, não está desmatado, não está desmatado, não. É só 0,3%. É isso mesmo, só 0,3%. Não, mas está cheio de garimpeiro lá, que já está minerando. Aí, não tem garimpeiro. Quer dizer, agora 120 dias para poder, né? Para dar tempo da gente esquecer e daí a pouco vender, né? Outra coisa, avisar os investidores lá do Canadá antes dos brasileiros saberem que iam colocar a área à venda, né? Os grandes investidores do setor mineral canadense. Nada contra, quero mais que os canadenses venham para cá e invistam no Brasil. Né? Mas é a chamada informação privilegiada que vem dinheiro fora, né? Meu amigo, ninguém dá informação privilegiada de graça não, né? Ninguém dá de graça não. A forma de fazer as coisas está completamente equivocada, antidemocrática, atropelando tudo, né? É um negócio... Eu nunca imaginei que eu fosse ver o que eu estou vendo depois de passar pela redemocratização, pela ditadura. A gente fica triste, sabe? A gente vê a juventude brasileira hoje vendo tudo que está acontecendo, a falta de esperança, os partidos políticos perdendo a sua essência, se derretendo, os políticos, né, não têm mais a confiança do povo, votam contra o povo dentro do Congresso.
Aí depois fala assim, não, a hora que a economia melhorar, todo mundo esquece, vão votar na gente de novo. Vamos falar então, falando e enveredando aí pela política, um pouco política e economia, né? Como eu disse, são os pratos e aperitivos desse programa. Vamos falar dos Rodrigos. Primeiro, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Ele disse hoje, professor, o senhor deve ter lido, o senhor acompanha tudo isso, que não há, o governo está debilitado para aprovar a reforma da Previdência. O governo já empregou 9 bilhões de emendas parlamentares. De onde que vai tirar mais dinheiro para pagar deputado para aprovar a reforma da Previdência? E vem aí a denúncia do outro Rodrigo, que é o Janot, né? Que é o da Procuradoria-Geral da República. Vamos começar da Previdência. Da Previdência. Realmente essa reforma da Previdência ela é muito polêmica, né? E o governo apostou todas as fichas nela. Sendo que os resultados são muito a longo prazo, né? Você não vai ter assim, um resultado imediato que vai fazer caixa com a reforma da Previdência. Ela já sofreu várias alterações, o projeto original ele foi bastante modificado, e mesmo esse projeto que está aí, ele não tem condição de ser aprovado. O Rodrigo Maia é da caçarola do Temer, não é uma caçarola assim tão próxima não, porque ele também está de olho na boutique dela, como dizia aquela velha música aí, né? Essa música era assim, né, Gil? De olho na boutique dela, né? Na boutique e na presidência, né? É verdade. Se o Temer cair, ele que entra, né? Mas com isso o governo está com poucas cartas na manga, né? Porque ele estava apostando tudo na reforma da Previdência que não vai ocorrer, possivelmente, né? Então, nesse ponto, o Rodrigo Maia tem razão, de que ele não vai colocar para botar uma coisa que já sabe que não vai conseguir aprovar. Só está vazando água, só está perdendo votos. Né? Agora, quais são as alternativas? O que me preocupa é isso. Nós já temos uma carga tributária elevadíssima, né? E será que o governo, então, vai ter que apelar para mais impostos? Aí, olha só, aí tem um negócio na teoria econômica que é até um pouco complicado de explicar, chama dominância fiscal. Já existem teóricos dizendo que o Brasil... Eu pensei que era dominância fiscal. Pensei que isso é coisa de não é teoria bonito? Feminina. O economista adora inventar esses termos que ninguém entende, né? Então a gente tem que debruçar para entender. A tal da dominância fiscal é quando você chega num ponto que você não consegue mais pagar a sua dívida e também não consegue mais rolar a sua dívida. E aí, como é que você faz? Né? Ou você vai dar o calote, devo, não nego, pagarei quando puder, e aí vai ser um caos total e absoluto. O sistema financeiro brasileiro vai à ruína, porque nós temos aqui também um dos mais vigorosos sistemas de rentista. Gente que fica em casa e o dinheiro rendendo no banco. Eu falo que são os vermes do intestino do capitalismo. O cara não produz nada, né? Parece Machado de Assis, né? No final fala de Machado, né? Os vermes do intestino do capitalismo. Mas olha só, aí você pode dar o calote ou você vai ter de novo um crescimento inflacionário, porque o governo vai ter que criar dinheiro para pagar o que ele não conseguiu arrecadar, porque hoje ninguém aceita mais aumento de imposto no Brasil. Se você falar que vai aumentar mais um tostão de imposto no Brasil, né, nós não vamos ter mais aquele pato amarelo lá da Fiesp, não. Acho que nós vamos ter um dragão, né, esverdeado, soltando fogo pelas goelas. Mas aquele pato lá da FIENG, que custou uma dinheirama, da Fiesp, a FIENG é daqui, né? Só troquei as bolas, mas a Fiesp, lá, a Federação das Indústrias de São Paulo, aquele pato amarelo só saiu e cresceu contra a Dilma, né? Agora ele ficou quieto. Lá as canelas ficaram quietas. Lá nos Estados Unidos falam que é um pato manco, né? Pato manco. Você vê as reformas, né, que estão sendo faladas, né? Teve a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, agora a reforma política. Mas a grande reforma que o Brasil precisa é a reforma tributária. Como você falou, não tem condições políticas de
de adotar lá, já nos últimos governos, se tentou fazer alguma coisa e não deu em nada, né? Agora, por quê? Porque isso esbarra no Congresso. O Congresso é o primeiro a não querer. E essa guerra tributária... Eu vou fazer uma provocação aqui, né? A gente precisa ter também saídas inovadoras, assim, diferenciadas. Em meados da década de 40, existiu um presidente da República chamado Eurico Gaspar Dutra. Esse cara, ele ficou no poder de 46 até 51. Quando foi em 47, né, ele fechou os cassinos no Brasil, a pedido da mulher dele. A mulher dele era a Beata, né? A Beata. Sei disso. Mandou fechar os cassinos, ele fechou os cassinos. Ele fechou os cassinos por decreto e ele pôs no olho da rua 40 mil pais de família. Pais e mães de família perderam o emprego porque ele fechou os cassinos a pedido da mulher dele. Não é a hora da gente pensar em reabrir os cassinos no Brasil, movimentar os hotéis, sabe? Quem joga, vai embora, vai para a Argentina, joga em alto mar, vai para Miami, né? Las Vegas. Vai para Las Vegas. Mas, Paulo, eu acho que isso já deve ter passado na cabeça do Temer, do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, mas tem uns 5 Bs, né? Um deles é a Bíblia, né? A bancada da Bíblia, a bancada da Bíblia está ajudando a sustentar o Temer, né? Mas vem cá, se for pensar na Bíblia, não devia estar roubando, né? É uma boa colocação. Então abre os jogos aí, dá emprego, joga quem quiser. Nós não jogamos na Mega Sena, não sei o quê. Acho que a Bíblia proíbe até mais roubar do que jogar, né? Lógico, é hipocrisia, rapaz. Eu queria que o país formasse uma mentalidade menos hipócrita e mais voltada para os interesses da população. Para de tirar dinheiro do pobre, para de tirar dinheiro do povo. Abre condições, cadeias produtivas novas, turismo, né? Movimenta shows. Isso aí. Então, em vez de pensar nos 5 Bs, vamos pensar nesse P, né? De pobre, de povo, né? Cena Política faz o intervalo e volta já. Cena Política, neste último bloco, debatendo a economia, a política do país, com presença dos economistas e professores Paulo Bretas e Cândido Fernandes. Paulo, vou começar esse bloco agora com você. Antes de falar do seu congresso, vamos falar dessa situação do outro Rodrigo, que deve soltar agora uma nova denúncia contra Temer. Temer, como se sabe, ele está na China. O país está sendo presidido por Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Preside a Câmara dos Deputados atualmente, Fufuca. Se acontecer alguma coisa com os dois, eu não quero que aconteça nada com ninguém, eu não faço esse tipo de presságio, mas se acontecer, hipoteticamente, alguma coisa com os dois, o presidente da República é o Fufuca. Mas vai chegar lá na Câmara dos Deputados essa nova denúncia de Rodrigo Janot, que é da Procuradoria-Geral da República. Como vai haver dinheiro, como vai ficar a economia, vai aumentar o imposto para conseguir... Eu quero uma definição suas aí, que são os mestres de economia, como que vai ficar essa situação da economia para arrumar mais emenda para deputado, para ele não votar contra o Temer na segunda denúncia. O mercado fica apavorado, né? Porque toda vez que a economia começa a melhorar, lá vem flecha. Né? Mas tem que vir mesmo, não tem jeito. Agora, as flechadas do Janot. Flechadas do Janot. Enquanto ele estiver lá na Procuradoria, ele está cumprindo o papel dele, que é de Procurador-Geral da República. E agora a denúncia de Lúcio Funaro, que era o doleiro do PMDB, né? Doleiro do PMDB. E tem mais. Dizem que tem uma denúncia ligada a uma empresa chamada Rodrimar, que é ligada ao Porto de Santos, que dizem que tem um envolvimento do Michel Temer, que sempre houve o envolvimento dele no Porto de Santos. Ele é o manda-chuva lá do Porto de Santos, politicamente. Eu não tenho prova de nada, eu estou falando que dizem, eu li na imprensa e nos blogs aí no fim de semana. E dizem que o Rodrigo Janot
já preparou uma mega denúncia contra o Michel Temer, envolvendo facilitações para que essa empresa Rodrimar tivesse facilidades lá no Porto de Santos. E você está falando dos Rodrigos, tem o Rodrigo Loures também, que é Muito Rodrigo, né? o homem da mala, né? Eu tenho até medo. Esqueci desse Rodrigo. Né? Então, nós estamos aí no Rodrigal. Professor Cândido, como é que fica essa situação econômica, nova denúncia? Situação econômica diante desse quadro? Não, eu acho assim que, apesar de tudo, a economia está descolando um pouco da política. Quer dizer, esses resultados aí mais alvissareiros, embora não sejam tão elevados, mas eles vão ocorrer independente dessa crise política que pode se agravar ainda nesse segundo semestre. Eu não acho que ela vai prejudicar essa recuperação econômica que está se esboçando. Essa é a minha opinião. A flechada não atinge a economia, não? Olha, eu acho que não. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Eu penso assim, a recuperação da economia, ela é uma realidade. Agora, ela tem uma velocidade. Sim. E hoje, essa velocidade depende muito do que acontece no panorama político, do que acontece na economia mundial e, principalmente, daquilo que a gente comentou nos outros blocos, que é a retomada do investimento e a capacidade do Estado de se recompor, né? de conseguir se reorganizar do ponto de vista do déficit público, do ponto de vista da dívida pública. Muito bem. E vamos falar do Congresso, 22º Congresso Brasileiro de Economia, de quarta-feira agora, nós estamos gravando aqui na segunda, quarta a sexta-feira, né? O feriado em 7 de setembro, os economistas também estão reunidos. Esse congresso debate toda a economia do país, com presença de quem? Congresso amplo, mais de 27 mesas de debate, né? Vai ser um congresso bonito. O professor Cândido é o organizador científico. O professor Cândido é o nosso presidente da comissão científica, né? Sem a participação ativa dele, tantos palestrantes famosos não teriam vindo. Vamos ter 2 palestrantes internacionais, Roberto Frenkel, da Argentina, Ian Kregel, do Levi Instituto dos Estados Unidos, que vem a ser o negociador da dívida grega, um dos maiores especialistas em economia internacional, né? Economias em crise, é o Ian Kregel. Nós vamos ter uma coisa bonita nesse congresso. Nós vamos pagar o nosso déficit de carbono. Nós vamos plantar mais de 100 árvores para compensar o papel gasto. O papel gasto, as viagens aéreas, toda a poluição que o Congresso lá no Minas Centro, né? Minas Centro. Minas Centro, em frente ao mercado. Em frente central. ao Mercado Central. Quem não estiver gostando do Congresso, vai no Mercado Central. Toma uma, né? E já traz a turma do Mercado Central para o Congresso. E aí vão se reunir aí economistas, que economista é um negócio mais misturado, né? É uma miscelânea, né? Vão se reunir aí economistas de todas as cores. De todas as cores, né? Nós procuramos fazer um congresso assim bastante plural. Quer dizer, nós temos aí economistas considerados mais à esquerda, não, alguns professores aí da Unicamp, da PUC São Paulo. O Nelson Barbosa, que foi ministro Nelson Barbosa, da que foi Dilma. ministro, né, da Márcio Dilma. Postman. Mas também convidamos economistas da Fundação Getúlio Vargas, do INSPER, para poder dar um equilíbrio. O economista do Temer vai lá também? Nós tivemos até uma baixa por causa dessa viagem à China, né? Viria o presidente do BNDES, o Paulo Rabelo. Mas ele vai mandar um diretor. Ele vai mandar um diretor. Ele então mesmo tem gente também do governo. não vai poder vir, né? E também um assessor do Ministério do Planejamento, que o Meirelles disse que, Arbache, que também vinha, mas não veio, né? O ministro ele ficou sem te dar uma resposta, e como o Congresso está se aproximando, a gente já não pode mais ficar assim nessa dúvida. Então hoje eu consegui a resposta de que, infelizmente, ele não virá. Ele faria uma palestra magna, mas ele não vai poder
está presente. Vamos ficar, então, aqui sem a magnitude dele. Mas e quem ainda dá tempo, quem quiser participar, como é que é isso aí, Mas Paulo? tem grandes nomes, sabe? Inclusive a gente procurou convidar, assim, os mineiros que foram ministros, o professor Paulo Haddad, o professor Paulo Paiva, o professor Clélio Campolina, né? Nós temos também Já muitos entrevistei nomes muito, aí Paulo Haddad, Paulo Paiva. exatamente, da nata de economistas mineiros, né? Que tá presente aí no Congresso. E a gente está procurando também convidar, né, economistas do Norte, do Nordeste, do Rio Grande do Sul, para não ficar um congresso assim, só do centro-sul do país. Uma coisa interessante que a gente teve também a preocupação de aumentar o número de palestrantes do sexo feminino, porque esses congressos de economistas são muito criticados por eles serem muito machistas, igual né? esse Só homem, né? Cena política. E aí nós o dia que eu convidamos. recebo mulher aqui, eu fico feliz, porque eles falam, pô, mas só dá um homem. Aí eu fico Pois é. tentando trazer uma economista mulher. Hoje não aconteceu. Nós né? convidamos Não aconteceu, aí né? um número considerável de economistas, né, do sexo feminino. Então, as nossas mesas, elas estão bastante, assim, ecléticas, né? Não só do ponto de vista, né, da posição ideológica, né? E aí a Vai ter discussão, e a discussão da economia brasileira? Não, vamos discutir. Vai pegar mesmo vamos todas as discutir, contradições. Vamos discutir a Previdência, A vamos reforma discutir a reforma do trabalhista. trabalhista. Nós vamos ter umas mesas interessantíssimas sobre a economia popular solidária. Isso. Nós convidamos o pessoal, por exemplo, do movimento de catadores de papel, de material reciclável. Belo Horizonte é uma das capitais da reciclagem do mundo, né? exatamente. Esse congresso está super legal, sabe? Está Super. muito Como nós legal. estamos esperando aí em torno de 1000 participantes, nós tivemos que fazer uma programação de mesas redondas simultâneas para que as pessoas pudessem escolher, já que não daria para concentrar tudo num único auditório. Aqui Né? estão me falando que está Então faltando... a gente tem lá no Minas Centro, além do grande auditório, nós temos mais 5 outros. E nele, então, os participantes vão poder escolher. Os temas são tão interessantes que até está difícil saber qual mesa que nós vamos assistir. Mas eu só queria fazer uma pergunta que me avisaram Sim. que está faltando 1 minuto, pouco mais de 1 sim. minuto. Economia de Minas, vai ser discutido? Como é que vocês estão vendo essa questão? De certa forma, sim, porque tem uma mesa lá em que vai ter um economista da FIENG discutindo aí esses problemas da indústria. A FIEM é a Federação das Indústrias de Minas. Mas, Da assim, indústria alguém mineira, da economia né? assim mais de base. E vai ter uma mesa também de economia regional, né? Que o professor Clélio Campolina vai atuar e vai também focar um pouco na economia mineira. Mas o Congresso, ele versa mais sobre grandes temas nacionais. É um congresso brasileiro, É. mas dentro das mesas nós também discutiremos. Economia brasileira, só para pegar esse último minuto, como é que ela está, no seu entender, fora de Congresso? Eu acho que a economia brasileira está desse jeito que a gente discutiu aqui. E a Estamos lentamente saindo da recessão. Isso. Falta resolver os problemas de sempre. Crise fiscal, dívida crescente, mas se tivermos um processo eleitoral limpo, lícito, onde os candidatos possam apresentar programas, onde a gente possa ter planejamento nesse país de novo, talvez a gente saia do outro lado. Perfeitamente. Muito bem. Me avisando ali o Gilberto, via Vander, que está lá na direção técnica, que acabou o tempo. Agradeço ao economista Paulo Bretas. Nosso, como você disse há pouco aí, que está honrando o programa aqui com a presença pela segunda vez nos últimos meses, ao professor Cândido Fernandes. E Cena Política agradece principalmente a você que acompanha o nosso debate. Até o próximo. Muito bem, acabou.